Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao lançamento da segunda edição do Dicionário de Políticas Públicas, resultado da parceria entre a Fundação do Desenvolvimento Administrativo, a Fundap, e a editora Unesp. A obra tem como objetivo subsidiar gestores públicos especialistas na área e cidadãos em geral, como estudantes e profissionais dos mais variados setores, no aprofundamento das questões referentes às políticas públicas. A publicação é composta de quase 300 verbetes escritos por 181 autores, representantes das principais instituições acadêmicas do Brasil inteiro, das mais variadas linhas de pensamento. Esse evento está acontecendo no auditório da Fundap, mas também conta com transmissão TecReg ao vivo a qualquer cidadão, aberta a qualquer cidadão com acesso à internet pelo site tecreg.fundap.sp.gov.br. Após os pronunciamentos de abertura, teremos a palavra dos organizadores do dicionário, professores Geraldo Di Giovanni e Marco Aurélio Nogueira, seguida de uma palestra da professora Sônia Draibe. E então, os três passarão a integrar a mesa de debates, contando com a participação da plateia e do público que nos assiste pela internet. Após o encerramento dessa transmissão, haverá uma sessão de autógrafo com os organizadores do dicionário. Convido agora o diretor executivo da Fundap, professor Vanderlei Messias da Costa, para o seu pronunciamento de abertura. Bom dia a todos e a todas. Sejam nossos visitantes muito bem-vindos à nossa Fundap. Quero, de início, registrar a nossa alegria pela presença de vocês, que nos prestigiam na verdade, lançamento, poderíamos falar relançamento, para não falar de segunda edição, que, de fato, essa obra, que é uma obra importante e de peso, deve pesar mais de 2 quilos isso aqui, uns 3 quilos, né? Que tem eu gosto muito das imagens, das coisas pictóricas, né? Ele tem uma cara boa, né? Quer dizer, um livrão, que não é um pocketbook, evidentemente, não é para carregar para lá para cá. Então, se alguém tiver dificuldade, e também não adianta entrar lá no Google, né? no iPhone, que não vai, não está disponível nesse nível. E não é um livro para carregar, mas é um livro para ter. E não é para ter na estante, né? Também não é de cabeceira. Eu acho que isso é um livro de mesa, típico de mesa, para ter perto da gente, né? Por quê? Porque ele trata de um tema, de um universo de temas, né? Que é muito familiar a nós todos que estamos aqui nesse ambiente, e muitos outros que estão fora daqui, não só no universo acadêmico, evidentemente, nem no universo da cultura, seja a alta, média ou qualquer cultura, e não só na órbita pública, na órbita dos governos, não é? Ele interessa a sociedade como um todo, porque ele trata do presente, basicamente do presente, e do futuro da sociedade, sobretudo deste país. Então, quero registrar, portanto, a minha imensa alegria de estar participando desse relançamento. Eu participei do lançamento da primeira edição, que apareceu, foi uma produção em 2 volumes, em parceria com a imprensa oficial do Estado, acho que foi 2013, isso, início de 2013. Eu estava aqui, sentadinho ali, um pouco anônimo mesmo, porque se começava uma conversa de que me indicariam como diretor, então eu preferi ficar quietinho como autor de um dos verbetes aqui. Mas eu me lembro que foi uma festa também
bonita. Infelizmente, ou felizmente, não é, essa iniciativa não prosperou. Quer dizer, a editora, que é a imprensa oficial, ficou de imprimir mais exemplares, infelizmente, por razões que eu desconheço, que desconhecemos, não levou adiante o projeto. E uma obra importantíssima como essa caiu no ostracismo, quer dizer, entrou no lado escuro da lua, né? Então ficou inacessível. E é uma pena. Os meus alunos, por exemplo, né, que nós trabalhamos com esses temas no âmbito da geografia política, portanto, políticas regionais, políticas sociais, políticas econômicas, todas as modalidades de políticas públicas, cobravam, e eu emprestava os meus, porque eles não conseguiam. Agora, esse problema foi resolvido, graças à mobilização dos dois organizadores, né, o Geraldo Di Giovanni e o Marco Aurélio Nogueira, e a nossa equipe, né, que se mobilizou, trabalhou muito, a equipe aqui da Fundap, a Mônica, o Luiz, o Fernando, o pessoal todo, né? A Fundap tem uma expertise boa na produção editorial, obras fundamentais aí lá de trás, né? Eu me lembro, por exemplo, eu sou um consumidor até hoje de uma obra fundamental editada, produzida pela Fundap sobre federalismo. Eu sempre digo que é a melhor obra sobre federalismo produzida no país em língua portuguesa foi produzida pela Fundap, fruto de um seminário fantástico organizado nos anos 80. E então esse problema foi sanado agora com o relançamento, na verdade, o lançamento do dicionário de políticas públicas. Quero, portanto, registrar a minha alegria com a presença de todos e destacar aqui a presença de Sônia Biziak, que representa o diretor executivo da Agência Metropolitana da Baixada Santista, e do nosso Luiz Anselmo, que representa o deputado federal e o nosso secretário de Transportes, Duarte Nogueira, e todos os demais que nos prestigiam aqui com a sua presença. Queria registrar, apenas enfatizar dois aspectos que me parecem importantes nessa manhã, nesse evento. O primeiro deles diz respeito à natureza mesma dessa obra, que trata de políticas públicas, e os autores, na introdução, destacam que pode haver política pública num Estado não democrático. Nós sabemos disso. Na universidade é muito comum, principalmente em cursos de pós-graduação, em desenvolvimento regional, políticas regionais, ambientais, aquilo que nós costumamos chamar de políticas territoriais, que é a minha área, muito comum, não tanto na pós, mas, sobretudo, os jovens de graduação, quando nós começamos a analisar o papel do Estado brasileiro, não é, no ordenamento do território nacional, pós-Getúlio, e, especialmente, com Juscelino Kubitschek, no final do governo Kubitschek, com a construção de Brasília, da malha rodoviária, o plano de metas, né, os 50 anos em 5, aquele novo Brasil que surge pela ação dinâmica, né, intensa do Estado brasileiro. E depois há uma espécie de um contínuo, desse ponto de vista, da ossatura, da configuração do território nacional, de políticas regionais, com a criação da SUDENE, e, nos anos 70, já no regime militar, né, todos os planos nacionais de desenvolvimento, o plano de integração nacional, e os alunos ficam com a sensação de que não há uma ruptura entre política pública de um Estado democrático, que foi a do Juscelino, e política pública para o território, para a sociedade, para as grandes realizações de um regime militar. Alguns até se surpreendem elogiando as políticas públicas do regime militar sob algum aspecto. Eu, como diz o professor, deixa rolar, depois a gente faz um debate, contextualiza e mostra. Tal. Bom, o que eu quero chamar a atenção é que, pelo menos para a minha geração,
políticas públicas em todas as áreas, né, é o produto de uma sociedade moderna, contemporânea, complexa, e sociedades modernas, contemporâneas e complexas são uma conquista da democracia. São sociedades, em geral, democráticas, basicamente democráticas, diversificadas, não é? E que sociedades capazes de inspirar, não é? E de impactar o Estado e os Estados, em todas as suas dimensões, na direção de implementação, de formulação, de implementação de políticas que correspondam às aspirações da sociedade. Portanto, na minha cabeça, para a minha geração, não é? Política pública, neste país, é uma conquista da modernidade, e essa modernidade não é uma conquista, uma dádiva do Estado, mas é uma conquista da sociedade. Portanto, política pública tem a ver com democracia, com diversidade, com tolerância, com Estado de Direito, tem a ver com complexidade. E complexidade é isso mesmo, né? Daí, por que eu estou fazendo esse raciocínio? Porque é muito comum que alguns governantes não tenham paciência com esse processo, né? E julguem que, como formular, debater exaustivamente todas as propostas em todos os quadrantes, né, da vida social, que exigem política pública, que exigem programas e projetos, como isso é um processo muito complicado, numa sociedade muito complicada, sobretudo a nossa, que é uma sociedade, além de complexa, porque ela é complexa, porque a democracia é complexa, ela é complicada porque é uma sociedade muito desigual, né, com muita exclusão. Então, é preciso paciência. E os governos não têm mais paciência. Aliás, é uma característica que vocês mencionam da nossa era agora da globalização. Eu nem diria pós-globalização, porque eu sempre identifico o início da globalização com 1991. É uma data, né? Um efeito de convenção. Mas não há mais paciência. Então, a sociedade não tem paciência, e não deve ter mesmo com os governos. Não tem paciência para esperar que nós, intelectuais, pensemos as políticas públicas e deduzamos essas políticas em programas e projetos e implementemos isso no ritmo que a sociedade espera. Então, nós estamos diante de uma sociedade que, por ser complexa e democrática e impaciente, não tem paciência conosco, que estamos aqui no governo tentando fazer coisas, e os governos também não têm paciência, não é? Com as suas instituições. Exemplo, a própria Fundap, né? Os governos não têm paciência com esse jeitão da Fundap, né? De pensar, de estudar, de se organizar, de elaborar, né? de depurar as ideias e transformar isso em políticas, em programas, em projetos que deem um sentido de concretude a essas aspirações. Então, nós somos o pior dos mundos neste momento. Não é? Por quê? Porque, como o governo não tem paciência com instituições como a nossa, com a universidade é zero. Então, para quem não sabe, eu já vou logo dizendo, se vocês soubessem o que os governantes, em geral, pensam da universidade, vocês ficariam estarrecidos. Eu ouço isso continuamente. Então, não tem paciência com as universidades, acho que elas são muito improdutivas, muito pesadas, não atendem isso, não contribuem para o desenvolvimento do país. Então, com uma instituição mais próxima do núcleo do governo, como a Fundap, aí essa impaciência pode se traduzir em ações concretas, visando intervenções, mexer nelas, até, por vezes, fazer com que elas desapareçam, como é o caso que está em pauta, que diz respeito ao CEPAM, que diz respeito à própria Fundap. Então, este é um dia emblemático para nós. Não é? Por quê? Porque trata-se, não é, de comemorar um feito, que é um feito, quer dizer, produção de uma obra como essa, e fazer com que isso, não é, irradie fora daqui, não adianta só aqui dentro, irradie fora daqui, a ideia de que também para implementar políticas públicas é preciso ter instituições. Com isso eu vou terminar enfatizando a necessidade de que haja ideias, de que haja sociedade organizada, de que haja governos porosos, capazes de absorver essas aspirações da sociedade,
de que haja intelectuais capazes de pensar política pública, de que haja técnicos de alto nível capazes de traduzir políticas em programas e projetos, mas que haja instituições capazes, treinadas, com o DNA, não é, lapidado exatamente para fazer isso. E é preciso defender esse tipo de instituição. Muito obrigado.